Bom dia, eu sou o Rafael do canal Bira Monteiro. Muitas são as manobras jurídicas que criam insegurança jurídica no Brasil. A seguir, vejamos a última manobra do STF em relação aos processos da Lava Jato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que suspenda novos pedidos de anulação de sentenças da Lava Jato, formulados com base na tese de que os réus devem apresentar alegações finais só depois dos delatores, até que o plenário da Corte julgue o tema. É a primeira vez que a Procuradoria-Geral da República se manifesta sobre o entendimento firmado nesta semana pela segunda turma do STF em um habeas corpus do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, que resultou na anulação da sentença dele, proferida pelo então juiz Sérgio Moro. Raquel Dodge argumenta que é necessário suspender os novos pedidos para evitar uma sensação de insegurança jurídica, pois processos podem ser anulados e depois validados. Escreveu a PGR, aspas, o sobrestamento momentâneo quanto à apreciação de eventuais pedidos dessa natureza tem o condão de evitar uma situação de incerteza e insegurança jurídica em centenas de condenações criminais que seriam anuladas com base no entendimento da segunda turma e, em seguida, revalidadas na hipótese de o plenário do STF pronunciar-se em sentido diverso do decidido na sessão do dia 27 de agosto de 2019, fecho aspas. A matéria foi enviada ao ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em resposta a um novo habeas corpus, este movido pelo ex-executivo da Engevix, Gerson Almada. Com base no mesmo precedente, Almada solicitava a anulação de sentenças condenatórias suas. Dodge argumentou que a tese não pode ser aplicada no caso de Gerson, porque ele não havia argumentado na primeira instância que desejava apresentar alegações finais após os delatores. Então está havendo essa distinção. Para quem acompanhou esse debate nessa semana, é a questão de réus colaboradores e réus não colaboradores. Então tem aquele sujeito que está sendo investigado, que virou réu, só que ele virou delator. E tem aquele sujeito que vai ser condenado ali sem ter depois qualquer benefício por delação, porque ele não virou delator. O que a segunda turma decidiu? Decidiu que não se podia abrir prazo simultâneo para as alegações finais, que são a última manifestação no processo. Por quê? Porque, de acordo com a segunda turma, os delatores deveriam entregar suas alegações finais primeiro e só depois o réu não delator deveria entregar as dele para eventualmente responder acusações feitas pelos delatores. Só que isso não está previsto em lei nenhuma. Na lei está previsto simplesmente que todos os réus entreguem as suas alegações finais. Então, o juiz de primeira instância, no caso Sérgio Moro e no caso do Aldemir Bendini, que ele julgou, não fez absolutamente nada de errado, nada de ilegal. Inclusive, já citamos aqui, desde a entrevista com o procurador Ailton Benedito, o caso da decisão de maio da primeira turma, dizendo que inexiste nulidade em caso até de inversão, e até de inversão maior do que aconteceu aqui, porque naquele caso o Ministério Público falou, teve uma inversão entre a defesa e a fala do Ministério Público, e nesse caso foi apenas o prazo simultâneo entre os réus colaboradores e não colaboradores. Então a Raquel Dodge está pedindo aí que não seja feito nada enquanto não haja a decisão do plenário do STF. O Edson Fachin mandou essa questão para ser discutida para o plenário da Corte, justamente para que haja uma uniformização no entendimento das duas turmas, porque uma está decidindo de um jeito, a outra está decidindo de outro, embora os casos não sejam exatamente iguais. Então os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar, e nos bastidores estão dizendo, Augusto Nunes, que o placar está 5-5 e que ficaria para Carmen Lúcia definir. E aí a Carmen Lúcia teria que votar para o bem da Lava Jato, para o bem da sociedade, que não quer as anulações de condenações, de modo contrário ao que ela votou na segunda turma. Eu espero que a pressão, eu espero que toda a argumentação que veio à tona por muita gente que entende do assunto, e por nós aqui que entendemos de lógica, entendemos da língua portuguesa, entendemos daquilo que está na lei, daquilo que não está, eu espero que a Carmen Lúcia tenha aprendido alguma coisa e não queira se juntar àqueles que atropelam tudo em nome da defesa de criminosos. Bom, todo juiz, todo ministro deve se orientar também pelo bom senso, né? Bom senso que faltou a 3 ministros
né? Dois previsíveis, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. A surpresa foi o voto da ministra Carmen Lúcia. 3 juízes de uma turma resolveram legislar, olha a confusão que provocaram. Parece, Felipe, eu não posso antecipar o voto dela, porque não sou vidente e tal, mas parece que a Carmen Lúcia vai votar na seguinte direção, que ela vai propor que sejam julgadas aí, seja julgada a possível anulação de sentenças se no processo, se logo depois, no prazo hábil, em tempo hábil, o advogado de defesa entrou com esse tipo de recurso com essa argumentação. Foi o caso do Bendini, não é o caso dos advogados do Lula, e me parece que da grande maioria dos processos aí que tem advogados interessadíssimos nesse atalho aberto pelo advogado do Bendini. Aliás, foi festejado em Brasília, tem sido festejado pelos outros, né? Pela soltura de um bandido. Se a Carmen Lúcia for por aí, o estrago é menor. Mas é um estrago, hein? Isso já é uma concessão a esse pessoal que quer soltar bandido. Mas já tem um bandido que foi favorecido, que é o Bendini. Já tem um bandido aí que está fora. Mas eles ela, pelo menos, está se dando conta da confusão criada, porque, repito o exemplo, imagine-se nesse grupo de réus, de condenados, beneficiados por essa decisão, existe alguém que devolveu o dinheiro que roubou para a justiça, porque foi condenado a pagar a multa. Aí vai se dar o dinheiro de novo para ele. Só esse exemplo basta para mostrar, só essa hipótese basta para mostrar o absurdo da decisão. A situação é a seguinte: isso provocou uma insegurança jurídica muito grande, foi um susto aqui no mundo jurídico dessas decisões do Supremo que surpreendem a os que estão contra a Lava Jato, os que estão defendendo aí esses bandidos que roubaram, mas que é a função deles, né? Então, existem 3 situações, essa insegurança jurídica. A primeira é que prevaleça a decisão da primeira turma. A primeira turma diz o seguinte, que todos têm que falar ao mesmo tempo, né? Delatores e delatados, porque todos são réus. A segunda condição é a da segunda turma, de um recuo, em caso de situação diferente, mas que o delatado tenha a prevalência de falar por último, porque entendeu que o delator acaba se transformando aí no auxiliar da acusação, o que não é verdade. E a terceira posição é uma defesa de que o delator também é réu e deve falar por último também, ou seja, junto com todos, ou talvez por último até do delatado, já que o delator tem condição especial por se tratar de um réu especial, porque ele está colaborando. Então, veja o tamanho do buraco da insegurança jurídica. E aí, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, viu nesta situação uma maneira de suspender, pelo menos por enquanto, esse manicômio judicial. E é isso que ela está pedindo. Enquanto o plenário do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, não defina uma jurisprudência, ou seja, uma linha lógica de raciocínio para que os juízes de primeira instância possam trabalhar e dar as sentenças, né, que tudo seja suspenso. Até agora, só houve mesmo 2 beneficiados. O ex-presidente Lula, que teve um dos processos, aquele caso do Instituto Lula, onde não houve ainda condenação, recuado à fase das alegações finais. E o Aldir Bendini, que acabou tendo o processo anulado, voltando lá às alegações finais, depois da sentença, o que é raro, e foi a primeira condenação contra a Lava Jato.